Olá, queridos irmãos do MDA Conference aqui em Santarém, essa conferência poderosa no ano de 2021. E agora nós vamos iniciar um painel com pastores que têm se destacado no Brasil e são pastores relevantes em suas cidades, suas igrejas. E sei também que são pastores que têm se atualizado sempre naquilo que tem acontecido no ambiente da igreja local, também da visão do MDA e também na sociedade, no mundo, né? Então, eu tenho aqui meus convidados especiais, pastor Sabá Liberal, da Paz Church de São Paulo, pastor Gumer Souza, da Paz Church Barueri, e também o pastor Gilson Araújo, da Igreja Batista Renovo, em Padre Miguel, no Rio de Janeiro. E o tema do nosso painel é perspectivas da igreja em células no período pós-pandemia, esse período que nós ainda estamos vivendo e não sabemos até quando isso vai durar, mas acho que já deu tempo da gente entender algumas coisas a respeito desse momento no mundo e também na igreja. E eu gostaria de permitir, que os pastores agora dessem uma saudação inicial, começando aqui pelo pastor Sabá. Pastor, dê uma saudação aqui para o nosso público que está nos assistindo aqui na Paz Church de Santarém. Olá, pessoal, tudo bem? Certeza que está sendo um tempo maravilhoso, privilégio e uma honra estar participando desse painel aqui. Obrigado pelo convite, viu, Luciano? Ok, pastor, eu que agradeço. Tenho certeza que o senhor vai contribuir muito com esse assunto que é tão importante para os dias de hoje. Pastor Gumer, também dê uma saudação aqui para o nosso povo. Ok, olá pessoal, uma honra muito grande participar com vocês nessa conferência tão poderosa. Eu sei que o Espírito Santo tem feito grandes coisas aí já, e para a gente é um privilégio enorme estar juntos, mesmo à distância. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Pastor Gilson Araújo, meu querido discípulo também, dê-nos uma saudação, por gentileza. Graça e paz, irmãos. Alegria muito grande de estar com vocês, participando aí desse painel. Vai ser bênção, creio nisso. Eu tenho uma pergunta, eu quero começar com o pastor Sabá Liberal, e depois os outros pastores podem também acrescentar alguma coisa ou dar uma outra perspectiva sobre isso. Pastor Sabá, na sua opinião, quais foram as principais mudanças que houve e tiveram que haver nas igrejas locais a partir desses últimos 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses que começou a pandemia do Covid-19 no mundo? Qual é a sua visão a respeito disso? Eu acredito que a pandemia não deixou a igreja no mesmo lugar que encontrou, né? E isso em vários aspectos. Eu diria que houve impacto tanto positivo como negativo, né? E feliz e inteligente é aquele que para fazer essa análise, tentando tirar lições desse momento. Mas eu quero pontuar algumas coisas do ponto negativo, do ponto de vista negativo. Algumas igrejas sofreram mudanças permanentes. Uma delas foi o fechamento de algumas igrejas, que nunca mais, pelo menos até agora, ainda não conseguiram abrir suas portas. Isso é uma mudança muito triste e lamentável. A outra mudança também negativa que eu creio que a pandemia trouxe foi que aumentou o número dos desigrejados. Desigrejado hoje é considerado aquelas pessoas que não estão no mundo, não voltaram para o pecado, mas também não estão na igreja local, mas estão aí, né? São os famosos evangélicos do IBGE, né? Eu sempre brinco que eles vão dar um pouquinho mais de trabalho para os anjos na hora da colheita, para saber se é joio ou se é trigo. Mas para a gente passar para os pontos positivos das mudanças que a pandemia trouxe para a igreja, eu vejo que uma coisa que as igrejas que já praticavam os life group, ou as células, ou o chamado igreja no lar, passaram a valorizar muito mais isso, porque eles viram a importância e o poder da igreja estar organizada em grupos pequenos, a igreja no lar.
eles viram que foi praticamente a única coisa que sustentou a igreja, que garantiu que elas não fechassem as portas, que garantiu o pastoreio, a assistência, os vínculos e as conexões no meio de toda essa turbulência. Outra coisa positiva que eu vi foi que a igreja cresceu em oração, em alguns aspectos pela dor, em outros aspectos pela necessidade, pelo desespero, né? Igrejas começaram o movimento de oração, onde a gente sabe, a igreja orou mais. E aqui mesmo em São Paulo, a experiência foi extraordinária, mesmo usando o Zoom. A gente está impressionado até agora com o impacto positivo que a pandemia trouxe na organização, na capacidade de se refazer nessa questão da oração. Hoje nós temos várias salas de oração atuante, funcionando aí durante a semana. Outro ponto positivo que eu acho que a gente pôde ver, né, uma igreja saindo de uma igreja mais acomodada, uma igreja mais proativa, uma igreja que se mostrou também resiliente, capacidade de descobrir a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela se mostrou forte, resiliente, a capacidade de se refazer apesar das dificuldades. Outra coisa é que eu também vi que foi um ponto positivo, é que a igreja passou por um processo de entender que o culto a Deus, como disse Jesus lá em João, não é nem nesse monte, nem em Jerusalém. A igreja aprendeu a cultuar a Deus de outras formas, em outros ambientes, dentro do carro, né, que Deus se invoca em qualquer lugar onde ele está. Isso foi muito bom, especialmente para aquelas igrejas muito templistas, muito Deus estar aqui, essa é a casa de Deus, né? Acho que muitos entenderam que Deus não mora numa casa, né, num prédio de 4 paredes. Outra coisa que eu vi como mudança positiva é que a igreja sofreu o que eu chamo de um equibalo. Ela foi expulsa das 4 paredes, né? Como a igreja primitiva teve que ser expulsa dos 4 muros, né? Dos muros de Jerusalém para as nações. Eu vi que a igreja também, durante a pandemia, ela foi expulsa das suas 4 paredes para um mundo, usando a internet e assim rompendo seus limites. Hoje, o que mais a gente ouve é célula online, culto online, campus online. Então, eu aprendi que também a igreja aprendeu que ela está... a mudança principal é que ela entendeu que o púlpito eletrônico, o púlpito da internet, do 4G, do 5G, é poderoso para expandir o evangelho do Senhor Jesus Cristo, enquanto nós usávamos essa ferramenta de uma forma muito tímida. Eu vejo que esses são as principais mudanças, né, entre outras. E a gente percebe que foram muitas coisas, né? Só o senhor aí listou pelo menos umas 5, 6 negativas e positivas, então, em um tempo bem curto, né, e inesperado, tão rápido, a gente teve que se adaptar a tantas mudanças e, de fato, algo foi mexido na igreja. Pastor Gilson, você quer fazer um comentário sobre esse assunto ainda? Mexeu muito, mudou muito realmente a situação das igrejas, porque estávamos acomodados com tudo ali mais ou menos sob controle, gerenciando um crescimento com as nossas metas para 2020 ali todas bem organizadas, e de repente veio a pandemia, a gente parou de reunir, a gente teve um monte de impedimentos. No nosso caso em específico, a gente precisou de uma atualização, de um aprimoramento para poder dar conta das demandas, das reuniões online, das transmissões do culto, que passaram a ser o único nosso canal de comunicação em relação aos cultos, com a membresia. Então, foi muito desafiador mesmo, doeu, mas a gente cresceu, a gente experimentou crescimento, a gente experimentou a provisão de Deus de uma forma extraordinária, milagres na área financeira, a gente conseguiu manter a nossa arrecadação de quando a gente estava reunindo de forma presencial. Uma outra coisa que achei que foi muito interessante
foi o olhar para fora, olhar para a necessidade daqueles que não são membros da igreja. Durante a pandemia, houve muita mobilização social em relação a pessoas necessitando de ajuda, assistência, né? Pessoas que estavam precisando, perderam seus empregos. Isso mexeu com a igreja. Nós desenvolvemos um projeto assim que foi formidável, honre a Deus, né, cuidando das pessoas. E aí o nosso projeto, porque as demandas dos irmãos da igreja, a gente sempre supre, né, através das cestas, através do cuidado das células, mas a gente desafiou os irmãos a gente olhar para os necessitados de fora da igreja. E aí nós fizemos um projeto mobilizando aí a sociedade para que essa demanda financeira não saísse totalmente dos irmãos, mas também da sociedade, da comunidade, dos empresários, e a gente começou a arrecadar recursos para socorrer pessoas necessitadas. Isso tocou muito. Teve um caso, só para resumir, um caso aqui no centro urbano, de uma família que foi contactada por um líder de célula, morando em condições terríveis, em pleno centro de um bairro aqui, de um bairro populoso aqui do Rio de Janeiro, o bairro de Bangu, né? E essa família vivia em condições subhumanas, eles não tinham documento nenhum, nem certidões, nem nada, e os irmãos fizeram uma faxina na casa, limparam, tiraram um monte de coisa velha, pintaram a casa, conseguiram doações de eletrodomésticos, geladeira, né, mantimentos, conseguiram fazer a documentação deles através de agentes de assistência social. Então, uma das coisas que eu achei assim, muito positivo foi esse olhar para fora da igreja no aspecto de socorrer aqueles que têm necessidade. Os demais, o Sabá abordou tudo aí que realmente aconteceu. Aprimoramos reunião, célula, online, etc. Mas foi produtivo. Excelente, excelente. Eu tenho uma pergunta para o pastor Gumer. Pastor, daquilo que nós acreditávamos sobre a igreja em células, que nós praticamos já há tanto tempo, e que a gente considerava vantagens, principalmente nos tempos de crise que poderiam vir, e esse tempo chegou, o que realmente se comprovou daquilo que a gente acreditava, desse padrão da igreja em células, que, como eu falei, parecia tão vantajoso, e o que devemos ajustar para outras crises que virão. Deu para compreender? Foi um pouquinho longa a pergunta, né? Tem duas dentro dela. O que se comprovou e o que tem que se ajustar daquilo que nós acreditávamos ser uma vantagem da igreja de células? Eu acho que a resposta para as duas perguntas, na minha visão, é uma só. Porque o que foi a grande vantagem da igreja em célula, no momento começo, nesse momento de crise, que é o diferencial de fato, é a conexão. Né? O fato de a Bíblia deixar muito clara lá em Efésios 4, né, sobre a visão corporativa, né, o corpo de Cristo na Terra. E só é corpo se tiver conectado. E a gente sabe que os lives, a célula, a igreja nos lares, eu não diria que é a solução, mas ela proporciona uma possibilidade clara e evidente de haver essa conexão. E eu sinto que Deus usou até, não era propósito de Deus, eu creio, mas Deus usou essa pandemia para jogar luz sobre esse fato, a importância da conexão, porque a igreja em si, ela não é um ajuntamento de pessoas numa data específica, dentro de um prédio, né? A igreja é a conexão do corpo de Cristo. E esse fato fez e faz toda a diferença, até tanto os assuntos que já foram abordados, o potencial que há no corpo de Cristo, ele é subutilizado, aliás, o potencial da igreja é subutilizado se não houver a conexão. E nesse momento, né, de crise, e é interessante que aquilo que é a solução se tornou teoricamente no grande mal, no grande veneno, que é o ajuntamento, né? O que tentou se impedir nesse momento, e até com uma razão óbvia, era o ajuntamento. Então, o ajuntamento virou meio que perigoso e meio venenoso, né? Então, as pessoas ficaram realmente com medo de estarem juntas. Porém, essa conexão é que garante a vida, que garante a saúde, que garante o crescimento e que garante, de fato, que o propósito de Deus vai se cumprir.
né? E aí o que acontece? Dentro desse princípio, os lives começaram a se reunir online, né? E a igreja online. Porém, a igreja, os lives onde as pessoas estavam conectadas, o online funcionou muito bem, porque o online não era uma barreira para a conexão. É mais ou menos quando, se você é família, né, você tem seus filhos, esposa e tal, você pode ficar distante fisicamente, mas não mexe com as conexões. A conexão continua, pode ficar um ano longe, vendo só por vídeo pela internet, mas a conexão ela já está bem firmada. Então eu sinto que essa conexão, os lives ou a igreja que produziu essa conexão antes da pandemia, essa igreja não sofreu grandes abalos, porque foi só mudando um pouco e usando a internet a nosso favor, usando as reuniões online a nosso favor. Então esse acho que é um ponto grande de diferencial. Agora, o que nós devemos pensar e aprimorar daqui para frente? São as conexões. Eu acho que não basta estarmos juntos, não basta nos reunirmos no live simplesmente semanalmente, mas ter relacionamento ou conexões superficiais, né? Eu sinto que existem muitas promessas bíblicas, inúmeras promessas bíblicas, que elas não se cumprem na nossa vida, a gente fechado na nossa casa, elas só vão se cumprir se nós de fato estivermos conectados. Você pega Efésios 5, por exemplo, que fala sobre o encher-se do Espírito, acontece quando nós estamos juntos falando em salmos, hinos, cânticos espirituais, dando graças a Deus. Então, esse enchimento do Espírito vem através dessas conexões, e assim inúmeras promessas, o nível de autoridade, e assim por diante, inúmeras promessas. Então, se a igreja ou o cristão não tiver nessa conexão firme, ele não vai usufruir de 100% daquilo que ele tem direito e possibilidades. Então, eu creio que essa pandemia veio para dar um foco nisso, né? E o pastor Sabá falou de muitas igrejas que fecharam, e isso também aconteceu com muitos lives, né? Até muitas células, eu diria, até igrejas em células foram muito abaladas, porque não basta juntar as pessoas numa casa semanalmente. A gente precisa conectar-se uns aos outros. Nós precisamos criar esses vínculos e isso vai fazer diferença em qualquer cenário. Porque isso, para mim, é a igreja. Ok. Pastor Sabá Liberal, o senhor quer falar algo a respeito do que foi comprovado, né, das nossas células, daquilo que a gente imaginava num tempo de crise? Esses dias eu estava numa conferência e eu estava falando um aspecto que me chamou a atenção durante a pandemia. O evangelho que nós estamos pregando, o conteúdo, a proposta. Eu sempre falo que o evangelho que nós pregamos entrega um tipo de crente específico. E por alguma razão, eu achei que a pandemia ela colocou à prova um pouco que tipo de crente que nós estávamos produzindo com o evangelho que nós estávamos pregando. E eu louvo a Deus que muitos aguentaram a pancada, né? Ficaram firmes, outros aguaram. Então, pelo menos para mim, como pregador do evangelho, como pastor, eu estou reconsiderando o conteúdo do que eu estou pregando, porque às vezes a gente vai para o púlpito para ensinar só aquela verdade ou aquele princípio, mas hoje eu vejo com muito mais seriedade, porque o evangelho que eu prego produz um tipo de crente específico. Eu acho que daqui para frente, minha opinião é que nós temos que pregar o evangelho do reino, de ovai ou racha, sabe? Aquele compromisso do senhorio de Cristo que possa, venha o que vier, perseguição, luta, desafios, pandemia, mas eu não abro, eu sou de Cristo e eu não me afasto da minha fé por nada. Eu acredito que a gente deveria alinhar a nossa pregação a partir dessa experiência do que a pandemia causou no meio e na vida de alguns crentes. Isso aí mesmo. Pastor Gilson, em relação às células, life groups, né? Eu acho que até as respostas anteriores têm muito a ver com essa pergunta que eu vou fazer, mas você pode expandir esse pensamento, né? Então, como as células, em relação aos life groups, células,
como então nós devemos preparar, de fato, os líderes para essas mudanças comportamentais que houve na sociedade, né, e afeta a igreja, sem perder a essência do evangelho e o propósito de avanço da igreja? Eu acho que o pastor Sabá respondeu sem ouvir essa pergunta agora há pouco, mas acho que você pode acrescentar muita coisa aí nesse pensamento. É verdade. O pastor Sabá comentou a respeito do evangelho que nós estamos pregando e o fundamento, a base bíblica, né, o fundamento, o alicerce que esse líder de célula, não somente o líder de célula, né, mas o cristão, a igreja, vai precisar nesses dias, precisa ser uma base muito firme. Porque a gente vive tempos desafiadores, tempos difíceis, tempo onde a verdade tem sido relativizada em níveis cada vez maiores. O que é certo do ponto de vista de quem? Que verdade é essa? Para mim, isso não é uma verdade relativa. É verdade para quem? Então, nesse período, nesse tempo de relativização de tudo, né, nós precisamos cada vez mais ensinar e afirmar que a verdade da palavra ela não é relativizada. É uma verdade imutável. Assim como o nosso Deus é um Deus imutável, a sua palavra também é imutável, né? A sua palavra não muda. O que Deus falou continua vigente, né? Faz-se muita confusão em relação à contextualização da época, né? Contextualização em relação ao momento bíblico que foi escrito e em relação aos princípios imutáveis, né? Pecado, santidade, adultério e etc. são imutáveis. São conceitos bíblicos imutáveis. São ensinamentos que não vão mudar com o passar do tempo. O que é pecado hoje, se Jesus não voltar daqui a 200 anos, vai continuar sendo pecado. O que foi pecado no passado, continua sendo pecado hoje. Então, hoje, a gente tem um grande desafio de formar uma liderança que feche com a palavra, né? Que se apoie na palavra, que se respalde na palavra, que conheça a palavra. É muito importante isso, porque o desconhecimento faz com que eles sejam seduzidos, porque os discursos que estão sendo feitos hoje na sociedade, que nós vamos precisar de um posicionamento cada vez mais firme, eles mandam informação bíblica, né? E aí, uma boa formação ministerial, uma escola de base, né? As nossas pregações precisam ser pregações que toquem nesses temas, porque se não abordar as temáticas, eles continuarão ouvindo só um lado da informação, que é o lado que contraria a palavra. Então, os nossos púlpitos precisam ensinar sobre temas da atualidade também, e o líder de célula precisa também se interessar em conhecer um pouco, não precisa ser um conhecedor profundo, mas conhecer o mínimo sobre os temas que estão sendo debatidos na sociedade, aborto, legalização de droga, ideologia de gênero, etc., né? Para que eles possam poder se posicionar, primeiramente, de acordo com a palavra, influenciar os seus liderados que vão trazer essas questões, porque os novos continuam chegando, e, ao mesmo tempo, eles vão precisar ter um coração acolhedor, porque vai chegar muita gente detonada, muita gente que foi dividida por esses ensinos e entraram por um caminho de pecado, um caminho que deixa marcas, e aí dá um coração acolhedor para acolher, para amar, mas, ao mesmo tempo, para ensinar e para restaurar essas vidas, né? É um grande desafio, é um desafio muito grande, mas eu não penso que seja um desafio diferente do que viveram os nossos amados irmãos na igreja primitiva e viveram durante a história e que nós estamos vivendo hoje. E a única forma da gente continuar crescendo, e não ser destruído, e não ficar pelo caminho, é sendo fiéis à palavra, porque a partir do momento que nós nos desviarmos para poder atender essas pessoas que não querem mudar, que não querem abandonar o pecado, que não querem se arrepender, e a gente começar a flexibilizar a palavra, a igreja vai começar a esfriar e vai começar a morrer. Mas enquanto nós estivermos sendo fiéis à palavra, pregando a palavra, falando a palavra, a vida de Deus vai fluir, porque o falar da palavra é o falar do Espírito. O falar do Espírito é o falar do Filho, como diz Hebreus 1.
havendo Deus outrora falado, muitas vezes de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho. Então, quando nós falamos a palavra, nós temos a garantia que a vida de Deus vai continuar trazendo crescimento, renovando, libertando e ajudando a gente crescer cada vez mais. Eu creio dessa forma. Obrigado, Gilson. Nosso tempo já está bem avançado, e eu quero passar para que vocês deem uma saudação final, aquilo que Deus tem colocado no coração de vocês para esse tempo, para a igreja atual e assim também para a igreja de Santarém, né, na qual ama muito vocês, pastor Sabá, pastor Gumer, pastor Gilson, e eu já quero fazer a minha declaração de admiração demais por cada um de vocês. Vocês são referências para mim. E eu quero passar a palavra na ordem, o pastor Sabá, para o pastor Gumer, e finalizando com o pastor Gilson, uma breve mensagem para a gente finalizar o nosso painel. Olha, primeiro eu quero ter pena. Eu botei para mim esse lema. Eu passei pela pandemia, graças a Deus, estou aqui vivo, e eu fiquei me perguntando por que o Senhor me deixou aqui. E Ele tem um propósito. Muitos foram, amigos, parentes foram, não estão mais aqui, e eu continuo. Então, eu senti como se Deus estivesse falando para mim, faz valer a pena que você ficou. Então, entregue-se inteiramente para uma vida de santidade, de intimidade. Procure descobrir o mais rápido possível por que você está vivo, qual a razão da sua existência. Se envolva em alguma coisa, você é corpo, você faz parte do corpo, descubra a sua função, faz valer a pena, impacta essa cidade, impacta a sua família, impacta a sua geração, se entregue, entenda que você não existe aqui só para ganhar dinheiro, mas faz diferença para que um dia você seja lembrado como alguém que marcou vidas, em nome de Jesus. Uau, poderoso. Pastor Gumer Souza. Bom, eu quero agradecer, né, essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com essa quantidade tão seleta de líderes que eu sei que está participando dessa conferência. E eu gostaria de terminar dizendo o que foi tema para mim também durante esse tempo da pandemia. Eu li lá em Hebreus 12, para mim passou a ser o tema da minha vida nesse período, né? Que Hebreus 12 fala muito sobre as coisas abaláveis. Então eu sinto que esse momento Deus permitiu que aquilo que é abalável se abalasse, para que aquilo que é inabalável ganhasse evidência. E aí traz uma reflexão para nós. E eu digo até como pastores, como igreja, porque muitas vezes nós estamos firmando a nossa vida, o nosso ministério, em coisas que se dissolvem quando a estrutura do mundo é abalada. E a gente vai passar por muitos outros abalos. Então, de fato, a gente gastar tempo, energia, foco naquilo que é inabalável, né? O pastor Sabá falou muito bem sobre a qualidade ou daquilo que a gente prega vai gerar a qualidade das pessoas que estão ouvindo. Então, de fato, o que nós precisamos pregar para que as pessoas sejam inabaláveis? Porque muita gente se firmou, né, em coisas que se dissolveram durante esse tempo de pandemia. Isso gerou um buraco, né, uma instabilidade até emocional muito grande. Nós estamos vivendo agora uma segunda onda, que é a onda dos problemas emocionais, né, que mostra exatamente pessoas que estavam firmando as suas raízes em coisas inabaláveis. Jesus já diz claro em Mateus capítulo 7, né, de construir a casa sobre a rocha, sobre princípios inabaláveis. Então, como igreja, como pessoa, a gente agora tem essa oportunidade de checar o que foi abalado nesse processo todo. Então, não põe o foco nisso. Nós colocarmos o foco naquilo que realmente é inabalável. E uma das coisas, para mim, fundamentais, que eu já disse aqui, é exatamente essa conexão. Nós precisamos ajudar o que as pessoas mais precisam, é estar conectadas no corpo de Cristo. Porque nesse período, os que estavam verdadeiramente conectados no corpo de Cristo passaram por problemas, às vezes até perderam entes queridos, mas a gente viu o nível de consolo, a gente viu o nível da manifestação do Espírito que vem através do corpo. Então, o que a gente precisa fazer fortemente não é encher a igreja,
né, com uma multidão de pessoas, mas que estão conectadas do corpo de Cristo. Então, nós precisamos encher realmente, mas trabalhar firmemente, como Paulo diz, dia e noite, para que essas pessoas sejam realmente conectadas, porque no momento da angústia, a força delas não vai ser pequena, né? Pelo contrário, vai provar aquilo que é inabalável, que está afirmando o coração e a vida delas. Então, essa é o meu tema e meu foco nesses dias. Pastor, muito obrigado demais. Pastor Gilson, finalizamos com você. É um privilégio muito grande compartilhar algo, alguma experiência, uma palavra com esse povo tão precioso de Santarém, que eu aprendi a amar. Fui muito bem acolhido nessa cidade. Vocês são preciosos e poderosos. E minha palavra de encorajamento: continue com os olhos fixos em Jesus. Não se esqueça do que o Senhor Jesus ensinou. Não ajunte tesouro na terra, onde a traça corrói, onde o ladrão mina e rouba, mas ajunta tesouro no céu, pois onde estiver tesouro no teu coração, aí estará o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, fixe os seus olhos em Jesus, mantenha o seu coração conectado com os céus, porque a eternidade está bem pertinho, é logo ali, mas antes do dia do Senhor chegar, nós temos muitas almas para tocar, muitas vidas para influenciar, muitos irmãos para fortalecer, edificar, e Deus conta com você. Deus te abençoe. Bom demais estar com vocês. Obrigado, Gilson. Obrigado, pastor Sabá Liberal. Obrigado, pastor Gumer, pelo tempo de vocês dedicado. Eu tenho certeza que esse assunto é um assunto do momento e a gente precisa realmente de uma orientação pastoral e bíblica para que possamos passar por esse tempo e, né, como o apóstolo Paulo escreve lá em Efésios capítulo 6, e depois de tudo permanecer inabaláveis, né? Então, muito obrigado. Estamos finalizando, então, agora o nosso painel e Deus abençoe a todos nós. Em nome de Jesus.